Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje o assunto é muito especial. Vamos falar sobre saúde, envelhecimento e qualidade de vida. E para isso eu tenho a honra de conversar com o Dr. Leonardo Ferreira, médico, geriatra, que dedica sua carreira ao cuidado e à valorização da terceira idade. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Leonora. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você novamente. Doutor Leonardo, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história, sua infância, juventude, enfim. Quem é o doutor Leonardo? Bom, o doutor Leonardo é filho de um ex-bancário aposentado, de uma dona de casa. Eu tive uma infância muito alegre, muito feliz, com brincadeiras, né, com colegas de escola, enfim. E cresci em um lar onde a família era prioridade absoluta, né? Então, cresci com valores familiares, valores cristãos e, enfim, isso me ajudou muito como uma base para chegar até onde eu cheguei. Doutor Leonardo, o que o inspirou a ser médico e a seguir a área de geriatria? Olha, eu tive como grande inspiração o meu irmão mais velho, o Leandro, né, ele entrou na faculdade de medicina antes, né, ele foi o primeiro a entrar numa faculdade, o primeiro da nossa família, né, em entrar em uma faculdade, cursar um nível superior. E conhecendo a faculdade, nas visitas que eu fazia a ele, à época que ele estudava, né, na faculdade, eu me interessei muito pelo curso. Foi essa a motivação. A questão da geriatria já tem envolvimento também da família. A minha avó Zita, a minha avó Euflauzina, enfim. Sempre gostei muito de ficar próximo delas, escutar as histórias que elas tinham para contar, as experiências que elas passavam. Então, isso sempre me encantou. Existe alguma história ou paciente que marcou profundamente a sua trajetória profissional? Quando eu recém-formado, né, dando plantão em cidades pequenas, no interior de Minas, que foi onde eu me formei, um hospital pequeno, eu me lembro muito bem de uma criança que chegou no colo de uma mãe, uma criança recém-nascida, se não me engano tinha, acho que 1 mês de vida, e chegou com uma parada respiratória, tinha broncoaspirado leite de uma mamadeira. Essa criança tinha ficado com uma babá e, enfim, ocorreu esse acidente, essa criança chegou lá parada, né, com uma parada respiratória. E eu me lembro que lá, uma cidade pequena, não tinha muito recurso, então eu logo fiz o pronto atendimento, fiz os cuidados, primeiros socorros, a reanimação dessa criança, e não tínhamos equipe médica para transferir a criança. Então eu entrei numa ambulância, eu me lembro até hoje, uma ambulância pequena, era uma Fiorino, e nós percorremos 40 quilômetros, eu dentro dessa ambulância, ambuzando essa criancinha com a enfermeira do lado, até chegarmos no hospital de referência, para poder interná-la numa UTI pediátrica, né, numa UTI infantil. E essa criança sobreviveu, lógico. Meses depois eu encontrei a mãe, eu vi a criança já começando a andar, enfim, aquilo ali foi um presente de Deus para mim. Com uma rotina tão intensa, doutor, como o senhor cuida da sua própria saúde e o seu equilíbrio emocional? Não é só cuidar das pessoas, nós também temos que nos cuidar, né? Então, assim, atualmente eu dedico pelo menos, né, 2 vezes na semana, eu faço uma atividade física, eu faço um treino de academia, e aos finais de semana eu gosto muito de pedalar. Essa conexão minha com a terra, com a natureza, traz para mim uma paz espiritual muito grande. Quais são os principais desafios que o senhor encontra no atendimento à população idosa hoje? Bom, eu acho que os principais desafios que nós temos é conseguir, primeiro, né, trazer para essa população idosa uma qualidade de vida melhor. É conseguir conquistar, na hora da consulta, a confiança do paciente, né, o entendimento dele pelas informações que a gente passa ali. Então, esse é um desafio grande também. E também com relação aos familiares, né, que muitas vezes esses pacientes que nos procuram, eles não têm o cognitivo muito bom para compreender, então você precisa também de transferir para o familiar uma informação,
uma prescrição de receita, de um tratamento, enfim. Então, é um desafio diário, né? Porque você tem que conseguir levar esse paciente a esse entendimento e a importância do tratamento para que ele obtenha êxito e chegue nas metas que nós traçamos. O que o senhor considera essencial para um envelhecimento saudável? 3 coisas: dormir bem, atividade física regularmente e alimentar-se bem. São os 3 pilares para uma vida saudável. Então, assim, é o que a gente chama de higiene do sono. Ir desacelerando, né, no final do dia, na hora que começa a cair a noite, não ficar em tela, não ficar estimulando o seu cérebro com informação, né, não ficar em rede social, enfim, não ficar com televisão ligada, com ruído alto, com luz muito forte. Então, a gente recomenda sempre a higienização do sono. Não comer muito próximo da hora de dormir, pelo menos umas 2 horas antes, né? Então, são dicas para que você consiga dormir no horário apropriado e ter uma noite de sono reparadora. Em que momento devemos procurar um geriatra pela primeira vez? Olha, não existe uma idade ideal, mas nós falamos que em torno do paciente a partir dos 35, 40 anos já pode procurar um geriatra para uma avaliação, já considerando os seus antecedentes passados aí dos seus familiares, enfim, é importante. Sim. Doutor Leonardo, a solidão tem sido um tema crescente entre os idosos. Como ela afeta a saúde física e emocional deles? Eu acho que a solidão, né, realmente é muito frequente. Hoje, os idosos, grande parte dos idosos, eles vivem sós, quando não com o marido, com a esposa ou viúvos, né, eles têm uma vida um pouco mais solitária. E o impacto da solidão, lógico, vai ser muito direto na questão do humor, desenvolver doenças psiquiátricas como depressão, como ansiedade, né, como insônia. Então, essa questão comportamental, ela é muito ligada à solidão. Não só também a questão comportamental, também outras doenças, né? O paciente que é muito solitário, ele corre o risco muitas vezes de não se autocuidar, né? Então, não procurar ajuda quando é necessário. Então, eu penso muito nessas questões. Como a tecnologia pode ajudar no cuidado e o monitoramento dos idosos? Hoje, a tecnologia, assim, tomou uma proporção gigantesca na saúde dos idosos, né? Então, nós temos aí múltiplos dispositivos tecnológicos. Ontem mesmo estava vendo na internet a menor bomba de insulina que foi publicada aí recentemente, né? Ela tem o tamanho de uma pilha de 9 volts, é bem pequenininha, enfim. Mas eu vejo que a tecnologia ajuda muito na promoção à saúde, né? A gente pode falar, por exemplo, da cirurgia robótica, né? Que hoje é minimamente invasiva, a recuperação é muito mais rápida, né, do que uma cirurgia convencional, até por videolaparoscopia, enfim. Nós temos hoje sensores glicêmicos que você instala na pele. Sim. E ele monitora a glicemia permanentemente do paciente, né, evitando aquelas picadas repetitivas nos dedinhos. O celular tem ajudado muito, por exemplo, na hora que você programa os horários dos medicamentos e ele desperta, ajuda o paciente a lembrar do medicamento, né, o horário, tomar no horário correto. Enfim, eu acho que a tecnologia veio muito a calhar para ajudar na promoção à saúde dos pacientes idosos, sem dúvida. Sim. O senhor acredita que as famílias estão preparadas para lidar com o envelhecimento dos seus entes queridos, doutor? Não é o que eu percebo no dia a dia. Hoje, o que eu percebo assim, das famílias é um grande despreparo no sentido de conseguir entender as nuances do envelhecimento, principalmente daqueles pacientes que ficam mais dependentes. Tanto é, né, haja visto que nós temos aí um número crescente de instituições de longa permanência, dos convencionais chamados asilos, né, casas de repouso, né. Aqui na nossa cidade nós temos aí um grande aumento do número de casas de repouso, onde as famílias acabam, né, por necessidades
N necessidades, institucionalizando seus familiares. Então, isso, de uma certa forma, também reflete, talvez, esse despreparo de cuidado e talvez também a questão financeira que envolve, né, todo o tratamento de um paciente mais fragilizado, mais complexo. Então, assim, eu acho que a gente ainda está caminhando, né, para um preparo. E a gente precisa divulgar muita informação para que isso aconteça. E muita preparação, né, doutor? E muita preparação. Doutor Leonardo, qual o papel da alimentação e da atividade física na qualidade de vida da terceira hipertensa, doutor? E eu só descobri, trabalhando no hospital, doutor, eu não sentia nada, mas eu acho que era o estresse. Sim, fator estresse. Isso, porque eu estava preocupada em atender fazer, sabe? Aquela loucura. E do nada, eu só descobri do nada, porque no hospital você tem aquela parceria, né, com as meninas que trabalham. E elas falaram para mim assim: Leonora, senta aí, descansa 10 minutinhos que eu vou verificar a sua pressão. Mas assim, do nada, doutor. Ela falou assim: Leonora, chama o doutor. Eu falei: por quê? Sua pressão está 19. Doutor, sem nenhum sintoma. Sem nenhum sintoma. O fator estresse é muito importante, né? Por isso que, assim, você descarregar muito a questão de fazer uma atividade física, né? Ter uma alimentação saudável, né? Isso aí tem um impacto muito importante em você reduzir a incidência dessas doenças. Isso falando de alimentação, e muitas pessoas abusam com sal, né, doutor? Sal, os alimentos multiprocessados, né? Tudo que você abre embalagem para comer, você tem que ter um certo cuidado, né? Então, os alimentos multiprocessados, eles contêm muitas substâncias que fazem mal para a nossa saúde, né? Gorduras hidrogenadas, excesso de sal, conservantes, corantes, enfim. Tudo isso acaba entrando no seu corpo e pode produzir um probleminha, uma doença. E como? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao cuidar de um idoso em casa? Os erros mais comuns, eu acho que, em primeiro lugar, é a questão de não adequar o ambiente para o idoso. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, um idoso que reside numa casa que tem tapetes escorregadios, né, não tem suportes de barras em escadas, né? O criado mudo, que na hora que você apoia ele pode declinar e você cai junto com ele. Então, eu acho que a primeira coisa quando você tem o idoso em casa é pensar na adequação ambiental, né? Quando a gente fala de adequação ambiental, é tornar o ambiente que ele vive seguro, né? Então, isso depende de cada paciente. Então, por exemplo, paciente idoso que tem uma privação visual, ele não tem uma acuidade visual boa, você já tem que imaginar que ele pode se queimar no fogo do fogão, né? Você já tem que imaginar que ele pode se cortar com uma faca a hora que ele está fazendo algum alimento, picando uma cebola. Então, o familiar tem que ter essa mentalidade de prevenção, né? E adequar o ambiente para ele. Então, isso é um erro muito comum, né? E, por incrível que pareça, os acidentes domésticos, eles trazem muito mais letalidade do que os acidentes de trânsito comumente que a gente pensa. Um idoso foi atropelado, uma bicicleta, um carro bateu no idoso. Mas o idoso tem muito mais complicação dentro da sua própria casa com acidente doméstico do que no trânsito. Doutor Leonardo, o senhor vê avanços na política pública de atenção ao idoso do Brasil? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, eu vejo uma atenção básica de saúde muito voltada para a medicina de família, não é? Então, eu não vejo ainda, nas políticas públicas, a inserção de um geriatra nesse ecossistema de uma maneira mais incisiva, né? É lógico que nós temos que pensar em medicina pública, em medicina comunitária, eles têm um papel muito importante, mas nós temos também que entender que a base da pirâmide, né, que antigamente era uma base larga
e um ápice estreito, ela está começando a ter um ápice mais largo. Então, nós estamos envelhecendo mais, a população está envelhecendo mais, e eu ainda não vejo políticas de saúde priorizando esses grupos, né? Nós temos aí uma política de saúde e família, lógico, muito competente, muito capaz, mas ainda não enxergo essa política voltada especificamente para esse público idoso com mais atenção. Doutora Leonardo, e para finalizar, que mensagem o senhor deixaria para quem deseja envelhecer com saúde, propósito e alegria? Bom, a mensagem que eu deixo para quem quer envelhecer com esses objetivos é nunca desistir da vida, né? Nunca desistir dos seus sonhos, nunca deixar de se autocuidar, é muito importante. E o autocuidar inclui tudo, né? Inclui a higiene pessoal, inclui a rotina de procurar o médico, inclui o cuidado com seus medicamentos, né? Inclui a espiritualidade, né? Então a gente tem que buscar a espiritualidade, seja qual for a religião, tem que buscar também a interação na família. Então eu acho que esses seriam os componentes, né, os produtos para a receita de bolo ideal, né? Para que esse bolo saia bom. Sim. Doutor Leonardo, e para a Leonora, qual mensagem que o senhor deixaria? Leonora, a mensagem que eu deixo para você é de profunda admiração, né? Porque nós somos aí companheiros de uma jornada, iniciamos lá atrás, né? E eu observo com muito carinho a sua jornada na sua carreira e tantos frutos bons que você tem colhido. Então, minha mensagem para você: prossiga com seus sonhos, que você está sendo muito bem sucedido e vai levar muito bem a muitas pessoas. Obrigada. Doutor, muito obrigado pela conversa, pelos seus ensinamentos. Falar sobre envelhecer com dignidade é falar sobre amor, cuidado e respeito. E você que nos acompanha, compartilha esse conteúdo, ele pode ajudar muitas e muitas famílias. Até a próxima!